Fala galera do canal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Henrique Barbosa e você está no Sem Canal. É o canal de ciências exatas e naturais. Vamos dar continuidade ao estudo dos óxidos? Bom, corre lá, pega a tua caneta, pega teu caderninho e vamos que vamos. Vamos para mais uma aula falando sobre óxidos. Bom, eu vou deixar também na descrição desse vídeo as outras duas aulas que eu falei sobre óxido, aula 1 e aula 2. E a gente vai fazer hoje a terceira aula referente a esse assunto e teremos mais uma aula para fechar essa parte de funções inorgânicas. Hoje nós iremos falar sobre os óxidos neutros. Vale lembrar que nós já falamos dos óxidos básicos e dos óxidos ácidos. Hoje iremos falar sobre óxido neutro, anfótero e duplo. E na nossa última aula sobre funções inorgânicas, para fazer o fechamento dessas funções, nós iremos falar sobre peróxido e superóxido, ok? Então tá preparado? Vamos que vamos. Bom, os óxidos neutros, eles também são chamados de indiferentes ou inertes. Por definição, nós entendemos que os óxidos neutros, eles são óxidos covalentes, formados por ametais, e eles não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Opa, informação importante! Eles nem reagem com água, nem ácido, nem base. E eles vão reagir com o quê? Eles vão reagir com outros compostos, não dessas classes aí. Beleza? Bom, quando eu falo dos óxidos neutros, aí eu trago alguns exemplos importantíssimos, que são esses aqui, ó. CO, NO, N2O e água. Ou água? Eu não sabia que água é um óxido. A água é um óxido. É um óxido neutro. Bom, partindo desses quatro exemplos, nós temos algumas características, algumas coisas que são muito marcantes quando a gente fala desses óxidos. Por exemplo, o CO. O CO é o monóxido de carbono. Esse gás é extremamente conhecido, porque sempre que eu falo dele, eu associo a um processo chamado asfixia, tá? Esse composto CO, normalmente ele é formado através da queima. Eu coloquei até um delta aqui, ó. Queima de combustíveis fósseis. Cuidado com o monóxido de carbono. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, você não deve ficar numa garagem fechada com o carro ligado. Por quê? Porque o carro vai começar a liberar monóxido de carbono e esse monóxido de carbono ele pode reagir com a hemoglobina do teu sangue. E se ele reagir com a hemoglobina do teu sangue, ele vai formar um composto muito estável, que é a carboxihemoglobina, que pode te levar à morte. Então fica o alerta, sempre que falar de monóxido de carbono está relacionado à asfixia e a processos como esse, tá? Então é um gás muito conhecido. Bom, o outro óxido neutro, que também vale a pena ser destacado, é o NO. Sempre que eu falo no óxido de nitrogênio, eu falo no ciclo do nitrogênio. Então para você que gosta da biologia, para você que é da biologia, sempre que a gente fala nisso, a gente associa, por exemplo, algumas plantas, né, que têm a capacidade de absorver esse nitrogênio para poder realizar as suas funções. Então o óxido de nitrogênio está principalmente relacionado ao ciclo do nitrogênio. Bom, aí eu chego do N2O, famosíssimo N2O. Por quê? Porque eu lembro do nitro. Opa! Se você já assistiu aqueles filmes de carro lá, Need for Speed, você possivelmente já deve ter ouvido falar no N2O. Esse gás, além de ser utilizado lá como nitro para dar potência aos carros, ele é também conhecido como gás hilariante. Esse mesmo gás aqui é aquele que fica fazendo com que você fique ou se não, como aqui no canal. Mais ou menos assim. Então você solta a gargalhada mesmo. É o gás hilariante. Em alguns consultórios odontológicos, ele também é muito utilizado, tá? Então, dentista faz muito uso desse tipo de óxido, que é o N2O. E por último, eu trago como destaque a água, né? Solvente universal e é considerado um óxido neutro, tá? Óxido neutro, inerte ou indiferente. Então, esses são os principais, são os 4 melhores exemplos que se tem quando a gente fala de óxidos neutros. Então, marque aí, ó. Eles são compostos, são óxidos formados por ligações covalentes, certo? Em ametais, tá? Então, nitrogênio, oxigênio, oxigênio 6A, nitrogênio 5A, ok?
Bom, vou dar a chance para vocês darem um print. Beleza? Marcaram? Bom, vamos falar agora sobre óxidos anfóteros. E aí, vamos continuar? Pega teu caderninho, anota isso aí que eu estou falando. Vamos para óxido anfótero. Quando eu falo de anfótero, esse anf vem de 2, tá? Como assim? Por exemplo, quando eu falo lá dos anfíbios, são animais que têm a capacidade tanto de viver na água quanto na terra. Então eles têm essa dupla capacidade. Quando eu falo de anfótero, por definição, eu consigo entender o seguinte, ó, que são compostos, são óxidos que eles vão se comportar como óxidos básicos na presença de um ácido. E eles vão se comportar como óxidos ácidos na presença de uma base. E aí eu tenho vários exemplos de óxidos anfóteros. ZNO, Al2O3, SNO, SNO2, PBO, PBO2, AS2O3, AS2O5, SB2O3 e SB2O5. São vários exemplos. E aí eu trago a seguinte esquematização para vocês. Óxido anfótero. Reagindo com ácido, forma sal e água. Óxido anfótero. Reagindo com base, forma sal e água. Bom, vamos pegar algumas situações para que vocês possam compreender mais tranquilamente. Tá aqui, ó. Óxido de zinco, ZNO. Ele está reagindo com quem? Ah, está reagindo com um ácido. Como é que eu vou saber que ele é um óxido anfótero? Vamos observar o resto da reação. Reagindo com ácido está formando o cloreto de zinco. Cloreto, nomenclatura de sal. Então está formando sal mais água. O que é que eu observo? Sal mais água. E aqui era um ácido. Ó. Ácido formando sal mais água. E esse ácido está reagindo com quem? Com um óxido. Bom, para um óxido reagir com um ácido e formar sal, ele deve ter um comportamento de uma base. Ele vai se comportar como se fosse uma base. Ele não é uma base, tá? Ele vai se comportar como se fosse uma base, promovendo a reação aqui, ó, e essa reação vai formar sal e água. Então esse óxido aqui é um óxido anfótero, ok? Bom, vamos ver outra situação? Mas imagine que hipoteticamente você pegou o ZNO e em vez de colocar na presença do HCl, você colocou na presença do NaOH. E agora você observa ZNO mais NaOH. E o NaOH é uma base, formando Na2ZnO2, que é um sal, e aqui água. Então o que acontece? Se eu peguei uma base reagindo com o óxido e formei um sal, quer dizer que esse óxido aqui é um óxido anfótero. E ele está se comportando como o quê? Se ele está reagindo com uma base? Como um ácido. Então, quando ele se comporta como um ácido, reagindo com uma base, ele forma sal e água. Beleza? Massa, facinho. Não confundam, tá, gente, com as reações de neutralização, onde você tem um ácido e uma base formando sal e água. Ah, Henrique, então quer dizer que eu posso numa reação formar sal e água e não necessariamente ser, nos meus produtos, ácido e base? Sim. Você pode ter, por exemplo, um óxido que se comporta como uma base, reagindo com o ácido, ou um óxido que se comporta como ácido, reagindo com uma base, formando sal e água. Beleza? Tranquilo? Facinho? Bom, dei o print de vocês. E aí nós vamos para o nosso último grupo de óxidos de hoje, que são os óxidos duplos. E lá vamos nós, vamos para mais uma função, mais um grupo aí, ó, que são os óxidos duplos, que também podem ser chamados de mistos ou salinos. Eles podem ser entendidos, gente, melhor, eles são formados, eles resultam da combinação entre dois óxidos, sendo que esses dois óxidos são do mesmo elemento. E aí eu trago alguns exemplos para vocês, como o zarcão e a magnetita. O zarcão, que é o Pb3O4, ele é formado pela junção, ó, do óxido de chumbo, 2 mols aqui do óxido de chumbo, com óxido de chumbo. Óxido de chumbo com óxido de chumbo eu formo o Pb3O4, que é também conhecido por zarcão. E o outro exemplo que eu posso trazer para vocês é da magnetita, que é um óxido que tem como base o ferro, Fe3O4. Ele é formado através da junção entre o Fe2O3 e o FeO. Então, observem só que um óxido duplo ele é formado da combinação entre dois óxidos do mesmo elemento. Nesse caso aqui, ó, de cima é o chumbo e no de baixo é o ferro. Bom, quando eu falo no ferro aqui, por exemplo, eu tenho aqui um ferro com NOx mais 3, oxigênio aqui menos 2, ferro mais 2, oxigênio menos 2.
Ó, tenham muito cuidado disso aqui, ó. Deixa eu até abrir um parênteses para vocês. Quando a gente coloca assim a carga mais 2 e 2 menos, as pessoas às vezes têm dúvida nisso aí. Quando eu coloco assim mais 2, eu estou me referindo ao NOx, ao número de oxidação. Quando eu coloco 2 menos, eu estou me referindo à carga. Tá? São coisas diferentes. Por exemplo, ó, o ferro aqui, ó. O ferro tem NOx mais 3 e mais 2, então você vai ter uma variação no NOx dele, ok? Só uma informação que pode ser que sirva para vocês em algum momento. Bom, então eu tenho o NOx aqui do ferro mais 2, mais 3 e aqui mais 2. Tá, mas se eu quisesse saber o NOx médio dos ferros nessa reação, como é que eu faria? Eu faria da seguinte forma. O NOx médio referente ao ferro vai ser igual. Vamos lá, vamos pegar quantos ferros eu tenho aqui. Eu tenho 2. Qual é o NOx dele? Mais 3. Então, quantidade, NOx. Mais, olha o outro ferro. Quantos eu tenho aqui? Eu tenho 1. Qual é o NOx dele? Mais 2. Multiplico, somo e divido pela quantidade de ferros que eu tenho nessa reação. Então, eu tenho 2 aqui, mais 1 aqui, ó. 3 no total, tá vendo? Então, 2 da quantidade de ferros vezes o NOx, mais 1 da quantidade vezes o NOx, dividido pela quantidade total. Quando eu faço isso aqui, o que é que eu vou ter? 2 vezes 3, 6, né? Mais 1 vezes 2, 2, 6, mais 2, 8 sobre 3. Então eu posso dizer que o NOx médio do ferro nessa reação é 8 sobre 3. Beleza? Massa! Muito importante isso aí. Podem ser que caiam situações para vocês falando sobre o NOx médio. Então vocês já sabem a diferença entre NOx e carga e também já sabem calcular o NOx médio. Pega a quantidade, multiplica pelo NOx, depois soma pela outra quantidade com o NOx e divide pela quantidade total. Beleza? Bom, deem o print. Tranquilo? Deram o print? Bom, gente, agradeço demais a atenção de vocês. Foi mais uma aula falando sobre óxidos. Logo nós teremos a nossa última aula falando sobre óxidos de forma específica sobre os peróxidos e superóxidos, e aí a gente fecha todas essas funções inorgânicas que a gente já vem trabalhando há um tempo, ok? Bom, ajuda a gente aí no nosso canal, tá aqui, ó, sem canal, é o canal de Ciências Exatas e Naturais. Se inscreve se tu não se inscreveu, dá o like, deixa teu comentário, a gente precisa desse retorno de vocês pra gente ter certeza que vocês estão gostando, que vocês estão aprendendo, beleza? Então, valeu, galera do mal. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!